Então, agora que a gente viu como é que é feita a criação de processos, a gente vai estar vendo maneiras de como a gente faz comunicação entre processos. A primeira forma de a gente fazer essa comunicação entre processos é criando uma memória compartilhada. E para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar uma chamada de sistema, do sistema operacional, para criar uma região de memória, que é um segmento de memória compartilhada. E aí, nessa região de memória, a gente precisa anexar aos processos que têm acesso a essa região de memória. E aí, se o processo 1 quiser se comunicar com o processo 2, ele precisa ter acesso a essa região de memória compartilhada para ter essa troca de informações. Então, como é que seria a ideia de memória compartilhada? A gente vai ter na nossa memória principal a região do kernel, do sistema operacional, onde vai ter todas as chamadas de sistema. E aí vamos ter o processo A e o processo B, que eles vão estar querendo se comunicar de alguma forma. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai estar criando uma região de memória compartilhada e vai estar vinculando, anexando ele a esses processos que querem acessar a região de memória compartilhada. Então, a gente vai ter algumas chamadas de sistemas para estar criando essa região de memória, esse segmento de memória. Então, para criar a região de memória, a gente precisa utilizar a chamada de sistema SHM-GET, que vem de Shared Memory Get. Então, essa função, a gente vai estar criando uma região de memória compartilhada, e aí ela vai retornar o identificador do segmento. E aí, com essa região de memória compartilhada, agora a gente vai ter que anexar essa região, esse identificador, para aqueles processos que querem se comunicar através dela. E para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando outra chamada de sistema, que é esse SHM-ATT, que é de Shared Memory Attach. Então, todo processo que quiser acessar a região de memória, ele tem que anexar esse segmento a seu espaço de endereçamento. A gente precisa fazer uma cópia desse identificador usando essa chamada de sistema. Então, como é que ficaria? A gente teria uma região de memória compartilhada, e aqui a gente tem o exemplo do processo A anexando o segmento da região de memória compartilhada dentro do seu espaço de endereçamento. Então, a partir do momento que você anexa a região de memória em algum processo, você consegue se comunicar normalmente como se tivesse alocado a qualquer variável ou um vetor na memória. Então, você consegue fazer essa comunicação. Então, aqui, por exemplo, o processo A poderia utilizar essa região de memória para estar escrevendo algum valor, e o processo B, ele poderia simplesmente acessar essa região de memória, já que os dois têm esse segmento anexado. Então, eles conseguem estar se comunicando através da escrita e leitura dessa região, desse segmento de memória compartilhado. E aí, no momento que finaliza, a gente tem que desanexar essa região de memória. E para fazer isso, a gente precisa utilizar a chamada de sistema SHM-DT. Então, fazendo isso, a gente desanexa esse segmento de memória, e depois de desanexar dos processos, a gente precisa, então, destruir essa região de memória através da chamada de sistema SHM-CTL, né, que é de Shared Memory Control. Então, feito isso, a gente destrói essa região de memória, e aí vai estar liberando espaço na memória principal para estar fazendo outras coisas. Então, vamos ver como é que seria a comunicação entre processos utilizando a memória compartilhada. Então, aqui a gente vai ter o processo A e B. O processo A está querendo enviar uma mensagem para o processo B. Então, como é que funcionaria isso? Primeiro, o processo A ia criar sua mensagem, e aí ele ia enviar para uma região compartilhada, que é uma chamada de sistema que vai ser acessada pelo kernel do sistema operacional. Então, aqui é como se a gente enviasse essa mensagem lá para o kernel, e uma vez que a mensagem está no kernel, a gente vai conseguir agora se comunicar com o processo B. Então, o processo B depois, ele vai receber essa mensagem enviada por A. Então, repare, né, que a gente vai ter que usar uma chamada de sistema do sistema operacional para criar essa região de memória. E sempre a comunicação é feita através de chamadas de sistemas, ou seja, a gente vai ter aquela troca de contexto, né, do modo de operação do usuário para o kernel e vice-versa.